igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Alexandre. E hoje eu quero trazer um tema falando sobre falsos ensinamentos. Eu quero chocar você hoje aqui nessa tarde com esse ensinamento. Mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal aí e me ajude aí. E divulguem esse vídeo para que esse canal venha abençoar muitos outros aí. Bom, irmãos, eu quero chocar vocês nessa tarde. Vocês sabem o que vai acontecer antes da vinda de Cristo na Terra? Antes da vinda de Cristo, o que vai acontecer na Terra é uma grande explosão de falsos ensinamentos. Isso mesmo que eu estou dizendo para você, não se choca não. O que vai acontecer antes da vinda de Cristo é uma grande explosão de falsos ensinamentos. Isso, uma grande explosão de falsas igrejas, de falsos pastores, de falsos líderes, de falso evangelho, de falsas doutrinas. É isso que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Bom, só para que não fique nas minhas palavras, vamos ver o que Jesus diz na Bíblia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 4, Jesus no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se chegam a ele, em particular dizendo: Senhor, o que acontecerá antes desse dia, do fim do mundo, do fim de todas as coisas? Aí no versículo 4, Jesus diz assim: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e muitos enganarão. Olha só, irmãos, no versículo 4. Agora vamos ver no mesmo capítulo, só que no versículo 11. Ele diz assim: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muito. Agora, escuta só, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 24, ele diz assim: porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Olha só, irmãos, no mesmo capítulo, em 3 versículos, Jesus bate na mesma tecla para que a igreja venha cautelar sobre antes da sua vinda. Isso é o que? Uma grande explosão de enganos, uma grande explosão de falsos cristos, de falsos profetas, de falsas igrejas, de falsos pastores, de falsos líderes, que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Uma grande explosão de falso ensino religioso, que é o que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Talvez você possa ter se assustado eu dizer falsa igreja. Nós temos exemplo disso. A igreja de Laodiceia, a carta que é escrita ao seu anjo, ela diz assim, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, entrarei e contigo cearei. Olha só a carta que Jesus escreve para a igreja de Laodiceia. Diz, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Então, irmãos, não se escandalize não. Porque o que vai acontecer antes da vinda de Cristo é sim essa manifestação e essa explosão de engano religioso na terra. Bom, e como nós podemos, irmãos, saber e conhecer esses falsos líderes, esses falsos profetas, essas falsas igrejas, esses falsos ensinamentos e esse falso evangelho que é pregado aí? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 11, diz assim: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro, que fazia grandes sinais, prodígios e engano, que se possível enganar a muitos. E lá no versículo 13 ele diz assim: e operava grandes sinais, que fazia até fogo descer do céu na terra. Mas preste atenção o que o texto diz. O texto fala que ele se parecia como cordeiro, a ponto que fazia grandes prodígios,
a ponto de fazer cair fogo na terra. Mas como que nós conheceríamos ele? Olha aí o palpite, olha aí, para vocês aí o conselho. É quando ele abria sua boca, aí ele se parecia como um dragão. Abria sua boca o quê? Nos seus lábios não tinha a sã doutrina, isso é, os ensinamentos, a doutrina de Cristo. Isso, a doutrina de Cristo. Quais são as doutrinas? A doutrina do pecado, a doutrina do novo nascimento, a doutrina do perdão, a doutrina da salvação. Não havia em seus lábios. Ele se parecia como um cordeiro, ele se parecia como um homem religioso, que fazia descer fogo do céu e fazia grandes prodígios. Mas quando ele abria sua boca, não condizia com o que as Escrituras ensinam. Bom, vamos continuar mais ainda nesse ensinamento. E a igreja, ela precisa, irmãos, deixar de ser criança. Nós precisamos deixar de ser criança. O apóstolo Paulo, ele nos ensina lá no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 14, dizendo assim: para que nós não sejamos como criança constante levada ao redor de qualquer vento de doutrina, isso é, de qualquer ensinamento de homens fraudulentos, de homens com malícia, para que nós fiquemos firmes nessas sãs doutrinas que as Escrituras de Deus nos ensinam, para que nós não sejamos levados aí por esses qualquer ventos de doutrinas que tem por aí. Nós podemos ver, irmãos, que nesse momento está derramando diversos ensinamentos aí de unções que não condiz com as Escrituras Sagradas. Por exemplo, unção do riso, unção da metralhadora, unção do leão, unção do macaco. Então, nesse momento, estão sendo derramadas diversas unções, diversos ensinamentos errôneos aí dentro da igreja. Para que venha o que? Se cumprir, irmãos, o que Jesus está nos ensinando, que antes da sua vinda é o que haveria esta grande explosão de ensinamentos errados, esta grande explosão de ensinamentos que não condiz com as Escrituras Sagradas, dessas grandes explosões, desses falsos profetas, desses falsos cristos que estão aí andando ao nosso redor. Olha só, irmãos, o que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 e diante, vem nos dizer desses grandes dias também, desses últimos dias na terra. Lá no versículo 2 ele começa dizendo assim: pregue a palavra, insista tempo fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda a longanimidade de ensino. Lá no versículo 3 que ele diz, olha só, presta atenção no que ele diz: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o que eu falei. Qual que é a sã doutrina? Qual essas doutrinas que eles não suportarão? É o que? A doutrina do pecado, a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da salvação. Então, essas são as doutrinas que eles não suportarão ouvir. E olha só o que continua dizendo: mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então essas pessoas religiosas, eles não suportarão essas sãs doutrinas, e o que eles farão? Eles ajuntarão mestres para eles que preguem o que eles querem ouvir, aquelas mensagens de amassagear ego, de amassagear os seus egos, e desprezarão essa sã doutrina. Eles não vão querer ouvir essas palavras, eles não vão querer ouvir essas doutrinas bíblicas que foram revelados, que estão revelados dentro das Escrituras Sagradas. E olha só o que no versículo 4 diz: e não só desviarão os ouvidos da verdade,
mas se voltarão a fábulas. Então, eles se desviarão da verdade, irmãos. Se desviarão da sã doutrina, se desviarão da verdade, para dar ouvido ao quê? A fábulas. E aonde tudo isso está acontecendo? Dentro da igreja. Dentro da igreja, tudo isso está acontecendo o quê? No meio religioso. No meio religioso nosso, no meio cristão. Tudo isso está acontecendo em nosso meio, em nosso redor. Então, irmãos, acautelai-vos, irmãos, porque nós já estamos nos últimos tempos. E o que vai haver sim, e o que está havendo sim em nosso meio, é sim uma grande explosão de falsos mestres, de falsos líderes, de falsos pastores, de falso evangelho em nosso meio. Mas sabe por que está acontecendo isso também? Tem uma explicação. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3, diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a uma grande apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então toda essa apostasia, todos esses falsos mestres, todas essas falsas pregações, todos esses falsos ensinamentos, tudo isso está acontecendo, toda essa apostasia está acontecendo para quê? Para que se venha cumprir também, irmãos, o que a palavra diz sobre o aparecimento do filho do pecado, do homem do pecado, do filho da perdição. Tudo isso tem que acontecer para que se venha a se cumprir as escrituras sagradas. Mas a igreja, irmãos, os escolhidos, eles não serão enganados, porque eles estarão segundo o que as escrituras sagradas ensinam. Então vai aí, irmãos, para vocês, nesta tarde, esse pequeno ensinamento acerca dos últimos tempos da igreja aqui em Cristo. Então, desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, ministrando essa palavra. Mais uma vez eu quero pedir para vocês que vocês me ajudem aí a se inscrever no meu canal Famintos por Deus. Aperte o sininho aí, porque eu creio que desse vídeo há de vir mais outros ensinamentos para nós. E desde já eu quero agradecer aqui de estar com vocês aqui nessa tarde, e que todos vocês, irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, irmãos. Fique com Deus, e que a paz de Cristo esteja com todos vós. Eu creio que se nós não se encontrarmos aqui outra vez, se encontraremos na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Amém.